Você escreveu perguntando se eu sou contra as pesquisas com células-tronco. Quando o assunto é ser contra ou a favor das pesquisas com células-tronco obtidas de embriões, existe uma pergunta que vem antes e que ninguém parece estar disposto a fazer. Sempre que nós quisermos descobrir o truque de um mágico, não adianta olhar para a mão que ele mostra, tem que olhar para a outra. É na outra mão que está o segredo do seu truque, mas ele irá mantê-la sempre escondida e procurará chamar a atenção das pessoas para a mão que não revela coisa alguma das suas intenções. Portanto, a questão não é se é correto fazer pesquisas com células embrionárias, porque isso é decorrente de outra pergunta. A pergunta outra é a seguinte: foi correto gerar essas vidas? De onde sairão essas células embrionárias? Essa é a pergunta que deveria ser feita. As células tronco embrionárias são células de embrião que apresentam a capacidade de se transformar em células de qualquer tecido de um organismo. A Lei de Biossegurança permitiu, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro que não tenham sido utilizados. Para isso, existem condições. Esses embriões devem ser inviáveis, ou devem ser embriões congelados há 3 anos ou mais. Em qualquer caso, deve haver o consentimento dos genitores, ou seja, dos pais do embrião. Em razão dessa lei, o Procurador-Geral da República, o PGR, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal, defendendo que essa lei violaria o direito à vida. Nós estamos falando de um refúgio criado de propósito, porque alguém, para ter certeza de que iria conseguir engravidar, concordou em gerar meia dúzia de seres humanos para aproveitar apenas um. Percebe que existe aí uma cadeia de efeitos causados por uma ação inicial? Essa primeira ação foi provavelmente de um casal ou de solteiros que quiseram ter um filho. Considerando que filho é o que não falta no mundo e os abrigos estão cheios de órfãos ou de crianças abandonadas, o processo tem início em um ato de egoísmo e vontade própria. Eu quero um filho meu. As consequências disso não importam, porque as pessoas sempre acham que os fins justificam os meios. Então a pessoa gera meia dúzia de embriões, escolhe o melhor e descarta o resto. Ou melhor, deixa congelado para eles se transformarem no pivô de outro problema, que é o da pesquisa com células-tronco. Talvez esse seja o primeiro tópico polêmico. Uma das principais polêmicas e debates em torno da utilização de células-tronco na pesquisa científica gira em torno de quando a vida começa. A maioria das pessoas concorda que a vida começa a partir da concepção, ou seja, quando um espermatozoide se funde a um ovócito, formando zigoto. Mas eu acho que a questão é muito mais sobre um status moral do que realmente a vida. Será que um embrião de 8 células é muito mais pessoa do que um ser humano adulto, cheio de vida, liberdade e felicidade, e um embrião de 8 semanas? Onde será que podemos desenhar a linha entre apenas algumas células e uma pessoa? Dentro dessa discussão, muitas pessoas acreditam que o embrião já é uma pessoa, com o mesmo status moral do que um adulto e uma criança, por exemplo. Ou seja, o embrião teria os mesmos direitos do que qualquer outro ser humano, adulto, criança, independente da fase da sua vida. Eu não sei se vocês sabem, mas definir o que é uma pessoa é bem difícil. A discussão sobre essa definição vem desde Aristóteles. O filósofo Aristóteles achava que os fetos possuíam 3 almas. Uma vegetativa, que estaria presente na concepção, uma animal, que apareceria após 40 dias de desenvolvimento em homens e 80 dias em mulheres, e uma racional, que é adquirida ao nascer. E essa teoria foi aceita durante séculos. É possível afirmar que, frequentemente, pessoas se tornam contra o uso de células-tronco em pesquisas científicas por não entenderem um pouco sobre o assunto. E eu também posso dizer que, às vezes, a culpa também pode estar um pouquinho ali nos cientistas que não sabem explicar muito bem como isso funciona. Explicar muito bem no sentido de ser uma informação acessível. Essas células-tronco são derivadas de fertilização in vitro. Quando uma mulher busca um tratamento por fertilização in vitro, os cientistas fertilizam diversos ovócitos. Mais ou menos 20. É óbvio que ninguém vai implantar 20 óvulos, e muitos acabam sobrando. A pessoa pode então escolher doar os óvulos para pesquisa científica. E é daí que os cientistas pegam as células-tronco embrionárias. Lembra quando eu disse pra vocês lá na parte 1 da série que as células-tronco embrionárias estão presentes em estágios bem iniciais depois da fertilização? E um dos estágios é chamado de blastocisto. Se esse desenvolvimento estivesse correndo numa mulher, por exemplo, ela não estaria grávida. Nós só podemos realmente dizer que a mulher está grávida quando há implementação do óvulo na parede do útero. Talvez não fosse essa a resposta que você esperaria de alguém com um filho portador de deficiências. Eu tenho um filho portador de deficiências. Mas eu espero, sinceramente, que essa questão acabe resolvida, de preferência por meio de pesquisas e utilização de células-tronco do próprio paciente, ou de pessoas que possam conscientemente doar os seus tecidos para pesquisas, ou que pelo menos tiveram uma chance de viver ou de escolher. Mas como o homem é mau por natureza, e não sou eu quem diz, é a palavra de Deus, eu não me surpreenderia se a prática já tivesse se tornado comum, como já se tornou comum a criação de embriões destinados ao lixo. E logo nós teríamos gente gerando e doando embriões com a mesma naturalidade que hoje se doa cabelo para fabricar perucas. Tu pode pegar de qualquer pessoa, tu pode raspar agora da minha pele e fazer isso. Exato. E o Yamanaka, ele começou, né, fibroblastos, que são células da pele, células epiteliais. E aí, com os anos, isso foi evoluindo. Isso foi um marco na área de célula-tronco como pesquisa total. Porque você imagina, até o momento você precisava do embrionária, né? Uhum. Agora você consegue criar a partir de uma pele. Você não precisa mais do embrião. E essa célula, ela é muito parecida. Assim, aí a gente tá estudando hoje cada vez mais para tentar entender as diferenças entre uma embrionária de fábrica, original, zero bala, e uma que foi reprogramada. Elas são muito similares. As características, a forma como elas vão se desenvolver, vão se tornar outras células. E se diferencia no quê, as duas? No que você quiser. Não, mas ela, tipo assim, a original lá, ela é um pouco melhor? Então, a gente ainda não encontrou isso muita diferença. Ah, não encontrou diferença? Tem lugares que mostram que elas, às vezes, elas podem se transformar mais rápido do que uma que você reprogramou. Só que isso ainda vai divergindo de protocolo para protocolo. Mas, em teoria, elas são muito similares. Então, se uma célula tronco embrionária, no final, ela ia se transformar num neurônio, uma célula do cérebro, a pluripotente induzida também faz a mesma coisa. Então, isso acabou com a polêmica de célula-tronco? E isso acabou para as pessoas que trabalham com isso. Você não precisa mais entrar nessa polêmica. A alegação de que um embrião humano esteja salvando uma vida cria um precedente para a velha questão da raça pura.
Aquele embrião não teve chances porque era inferior ao seu irmão escolhido para continuar a gestação. Hoje existe um tráfico mundial de órgãos. É o terceiro negócio mais lucrativo do mundo, depois da venda de armas e de drogas. Sabia disso? Pessoas pobres e indefesas hoje são sequestradas, os seus órgãos retirados para permitir que pessoas ricas e poderosas vivam. De uma maneira semelhante, embriões que não tiveram escolha e foram gerados porque alguém desejou ter um filho que não podia ter, são depois usados com a desculpa de que eles seriam descartados de qualquer maneira para fazer pesquisas com células-tronco para salvar vidas de outras pessoas, que obviamente serão pessoas que poderão pagar por tudo isso. No final das contas, existem argumentos realistas contra argumentos totalmente falsos. Eu acho importante destacar que a maioria dos cientistas que utilizam células-tronco são bastante responsáveis. O objetivo não é criar bebês mutantes, tá? Como muitos falam por aí. Eles estão interessados em tentar entender o máximo de coisas sobre o desenvolvimento humano e também tentar descobrir como certas doenças aparecem. E quem sabe um dia encontrar uma cura.